Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigada por estar aqui de novo conosco. Hoje nós temos um programa super especial falando de desenvolvimento de habilidades técnicas, comportamentais, falando um pouquinho de RH, num bate-papo super descontraído. Fica aí com a gente, então, que hoje nós vamos falar muito sobre carreira e eu tenho certeza que a entrevista de hoje vai te ajudar demais. Eu estou com alguém muito especial para mim, é uma grande amiga, então vocês vão ver que, assim como todas as vezes que eu trago alguma amiga para entrevistar, fica super interativo, super animado, porque a gente já se conhece, vai rolar umas piadinhas às vezes, e é isso mesmo, bate-papos assim ficam até mais gostosos, né? Então, vai colocando aí nos comentários o que vocês tiverem de dúvidas, porque nós estaremos interagindo nos comentários também e respondendo para vocês, mesmo que não dê para responder, porque este programa é gravado. Por enquanto, eu estou fazendo só gravado. Uma hora a gente vai para o ao vivo também. E eu tô com a Bruna. Obrigada, Bruna, por aceitar. Eu sei que você não gosta tanto de aparecer nas câmeras quanto eu, mas aceitou. E eu te agradeço por estar aqui. Então, se apresenta aí para gente. Bom, o prazer é meu. Fico muito grata por você ter me chamado.
Você é uma pessoa que eu admiro muito, então, por mais que eu seja um pouco tímida das câmeras, eu não poderia negar esse bate-papo com você, né? Ai, que bom, fico feliz. Meu nome é Bruna, eu sou psicóloga, eu fiz especialização em psicologia organizacional e direito trabalhista, então já estou nessa área tem cerca de 10 anos, conheço essa área, inclusive, né, dessa área de RH, e é um prazer estar aqui hoje. Ah, muito bom, né? Eu e a Bruna, nós trabalhamos juntos e decidimos, né, Bruna, estender a amizade para além do trabalho. Então, já faz um tempinho que a gente não trabalha juntas mais, né? Já tem mais tempo que a gente não trabalha juntos do que o tempo que a gente trabalhou juntas. Então, Realmente. significa que a nossa amizade já está consolidada, né? E eu trouxe a Bruna, né? Eu trouxe você porque sei da sua experiência, da sua responsabilidade de trabalho, né? E sei que você pode trazer grandes informações aqui para nós nesse bate-papo mesmo. Eu saí do RH já tem acho que mais ou menos uns 2 meses, ainda faço algum serviço ou outro, assim, para algumas empresas, mas muito pouco. Mas eu acredito que a RH você tem que atualizar toda semana, todo dia. Então, eu acho que eu já estou desatualizando já nesse tempo que eu estou fora. Frente à pandemia, teve tanta mudança, né? Veio tanta medida provisória, veio tanta coisa diferente que a gente nem sabia exatamente por que caminho seguir, que realmente várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Eu imagino, eu imagino. Gente, esse sotaque maravilhoso da Bruna é porque ela é mineirinha, uai. Da onde, Bruna? De Varginha. Varginha. Então, por isso que vocês estão vendo que ela tem esse sotaque gostoso aí, diferente, né, Bru? O tempo que eu trabalhei em São José dos Campos, meu sotaque era o que mais destacava. Para quem é mineiro aí, tá assistindo, comenta aí com a gente, porque nós descobrimos, nossos colegas de trabalho da época, que lá em Minas, pelo menos nessa região que a Bruna mora, calçada, eles falam passeio. Para a gente, isso é o que ficou mais marcado, né, Bruna? Porque tô andando aqui no passeio, mas o que andando no passeio? Que loucura que é essa? O que essa menina tá falando? Pra gente foi um pouco difícil. Mas é pior para ela, porque ela que tinha que ficar ouvindo piada o tempo todo. Eu que tinha que me adaptar a tentar falar calçada para eu não ter que ficar ouvindo, mas você não tá indo passear em lugar nenhum. É isso mesmo. E vamos lá, então, que eu tenho umas perguntinhas para fazer aqui para você, Bruna. E aí eu queria que a gente já começasse. Eu vou dar só uma pequena introdução do que um psicólogo faz dentro do RH, né, dentro da empresa, bem por cima mesmo, só para o caso de alguém que está assistindo na empresa dele não ter um psicólogo, vai ficar um pouquinho desconectado. Mas assim, o papel do psicólogo organizacional é cuidar do principal recurso, né, o principal ativo da empresa, que são as pessoas. Então, nós, né? Vou falar nós ainda, porque eu já não estou mais, mas eu, né? Tô e não tô, né? RH Mas não assim, sai do coração, né? Mas nós cuidamos tanto de contratação de pessoas. No caso da Bruna, que ela tem uma profissão, um cargo que tem um nome muito bonito, né? Hoje em dia, né? Que os psicólogos chamam, ou as pessoas que são contratadas para fazer um pouquinho de tudo dentro do RH, que a gente chama de HR Business Partner, né? Que é o parceiro de negócios de RH. Então, cuida de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí, o mundo corporativo tem uma mania de inglesar as coisas, né? Então, a gente chama tudo no inglês, mas enfim, é parceiro de negócios em RH e desenvolve habilidade técnica e comportamental. Técnica junto com as áreas de trabalho e comportamental, que são, obviamente, né, desenvolvimento humano mesmo, comportamento das pessoas. E soft skill, toda vez que você escutar, vamos tentar falar tudo nos português aí. Mas claro, né? Quando a gente fala soft skill, é habilidade comportamental. Quando a gente fala hard skill, é habilidade técnica. Então, o psicólogo ele tem também esse papel dentro do RH. E entre outras coisas, né? A gente faz muito acolhimento psicológico mesmo, profissionais que às vezes entregam algum atestado com algum CID psiquiátrico, que são CID que começam com a letrinha F, entre outras coisas, né, Bruno? Isso a gente faz um monte de coisa. A gente organiza festa, a gente entrega presente para o funcionário, tudo isso fica aí com o psicólogo organizacional. Por cima é isso, né, Bruno? Exatamente. Muito bom. E, Bruna, para quem está assistindo a gente, assim, aqui na TV é uma TV que as pessoas, elas normalmente, as pessoas são concursadas. Porém, não, nosso público, nossa audiência não é só de pessoas que são
os profissionais que passaram por concurso público, né? Então, apesar da TV ser do Sindicato de Servidores Municipais, às vezes tem as pessoas que não que nos assistem que não têm nenhum vínculo com nenhum tipo de sindicato municipal, de servidor municipal, ou enfim. Então, essas pessoas que precisam desse conteúdo. E também, às vezes, as pessoas são as pessoas concursadas, que trabalham para a prefeitura aqui de Guaratinguetá, mas elas têm um filho, às vezes um marido, algum parente, né, amigo que esteja precisando dessas dicas. E também, se você é um servidor municipal ou, enfim, servidor público e deseja seguir carreira, essas dicas aqui também são importantes, porque existem vários métodos de desenvolvimento aí dentro também de serviço público que tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Então, é para todo mundo. E aí, Bruna, você que trabalha hoje numa empresa privada, né? Mas já tem bastante experiência nessa área também. Conta pra gente o que o RH espera, então, dos profissionais quando eles vão para uma entrevista de emprego. Porque, assim, os profissionais de hoje, de um modo geral, às vezes quando a gente vai para uma entrevista, a gente não sabe se a gente foi bem ou se foi mal, né? Tem gente que, se alguém se identifica, pode colocar aí nos comentários. Porque às vezes a gente vai para uma entrevista de emprego e sai e fala, nossa, fui super bem, eles me amaram. Aí vem o retorno negativo. Ou não vem retorno, né? Que também algumas empresas têm dificuldade de dar retorno, às vezes não dá. Isso é muito ruim para o candidato. Ou então, às vezes, você sai da empresa e fala, poxa, eu fui super mal. Aí chega um retorno positivo. Enfim, né? Ou então, às vezes, você está lá na empresa querendo uma promoção, seu colega do lado é promovido, enfim. Existe algo mais generalista? Ou, enfim, o que você acredita que hoje os RHs esperam dos profissionais? Bom, o comportamento humano, ele não é uma ciência exata. Então, não tem como eu te falar, igual na matemática, 2 mais 2 são 4, sendo que o comportamento, ele vai variar imensamente de pessoa para pessoa. Então, a resposta é muito subjetiva, porque a gente vai precisar levar em consideração a cultura de cada empresa, a parte técnica que é exigida para cada cargo, mas, assim, vamos trabalhar essa resposta de uma forma geral, vou falar baseado nas minhas experiências, então pode ser que nem todo mundo que é dessa área de RH concorde comigo, mas do que eu vivo, assim, o que eu vejo, que chama muito minha atenção, é a forma como a pessoa se mostra interessada na vaga, na empresa, o quanto ela consegue demonstrar, né, que os pensamentos e comportamentos dela eles estão de acordo com a empresa, com a necessidade do que está sendo buscado ali naquele cargo. É lógico que a gente não pode esquecer da parte técnica. Para muitos cargos, isso vai ser essencial. Tem alguns cargos que eles não vão exigir essa parte técnica tão aflorada. Então, pode ser que pegue a pessoa para treinar desde o início. Mas quando exige-se realmente uma formação específica, uma experiência muito específica em algum ponto, é lógico que isso vai fazer a diferença também. Mas nós, enquanto psicólogos, geralmente a gente não vai avaliar essa parte técnica. Pensa, como que eu vou avaliar um engenheiro mecânico, por exemplo, na parte técnica, sendo que eu sou psicóloga? Então, a gente faz isso em conjunto com os gestores. Então, é muito importante a gente estar lá para avaliar essa parte comportamental, mas fazer sempre em parceria com o gestor que vai avaliar a parte técnica, né? Legal. Então, assim, se a gente for numa linha de entrevista que a gente chama de entrevista por competência, a entrevista por competência ela vai tentar buscar no candidato as experiências que ele já teve anteriormente e quais são os modelos de comportamento dele, para ver se se encaixa naquela posição. Então, eu vou tentar trazer dele, não é uma pergunta fechada. Então, Sara, você gostou de trabalhar na sua empresa anterior? Você vai me falar o quê? Sim ou não? Então, eu vou tentar fazer uma pergunta que seja abrangente, de forma que você me dê uma resposta que eu consiga enxergar, digamos assim, como foi a sua experiência. Então, por exemplo, Sara, me conta uma situação que você passou na empresa anterior que você se sentiu muito bem sucedida, ou que você se sentiu não tão bem não tão bem. Então, a gente vai tentar trazer esse modelo de comportamento. Então, vai muito de acordo com o que a empresa está buscando naquele momento, né? Então, como você tratava os seus pares, como que era o seu relacionamento com as pessoas, me deu uma situação que você precisou passar um momento de pressão e como que você reagiu frente a isso, como você lidou com esse momento. Então, a gente vai tentar encaixar isso na vaga.
E nada, como eu disse lá no começo, vai ser exato. Então, pode ser que eu tenha uma vaga que eu vou precisar de uma pessoa extremamente tranquila para realizar aquela atividade, e uma outra vaga que eu vou precisar de uma pessoa que é mais agitada, que já é mais desenrolada, né? Que faz as coisas mais no automático, assim. Então, isso é impossível falar. A gente tem que entender ali o que a vaga está pedindo, e aí isso a gente faz em alinhamento com os gestores. Então, certo. O que você espera para sua vaga, gestor? Que tipo de candidato você está procurando? Que tipo de experiências? Qual o perfil comportamental você acha que vai se encaixar mais? Então, a gente vai sempre nessa entrelinha, entendeu? Muito bom. Isso é o que costuma se chamar de entrevista por competências, então, né? Aí, na verdade, isso impede muitas mentiras também, né? Se a pessoa vem com resposta pronta, porque eu devo imaginar que algumas pessoas, sim, infelizmente isso acontece, né? Devem mentir em entrevistas, mas nesse momento, quando ela necessita contar uma história de algo que aconteceu, então ela tem que contar uma história verídica, porque não, ela vai se perder. E eu acho até que tem gente que pode até inventar história, mas ela vai se perder em algum momento da entrevista, né? Quando a gente faz a entrevista por competência, a gente tenta cercar de todos os lados para a gente realmente tentar entender como é o perfil comportamental daquela pessoa. Então, realmente, trazer situações do passado que a gente consegue ter uma ideia, lógico, não é certeza, as pessoas mudam, evoluem, né? Mas a gente consegue ter uma ideia de como ela vai se comportar numa situação que seja parecida com aquela que ela passou. Ah, mas eu passei uma situação difícil, eu não agi muito bem, e eu mudei. Excelente. Então, a gente vai trazer isso na entrevista também para tentar entender. Como que você mudou? O que você aprendeu, então, frente àquela situação ruim que você passou? O que agora você faria diferente? Então, não quer dizer que se você teve um não sucesso lá atrás, que você não vai ter um sucesso agora, né? Pelo contrário. Por isso que é bom falar sempre a verdade daquilo que aconteceu, né? Então, por que você saiu da outra empresa? Não precisa pincelar ou deixar mais bonita. A flor, colocar flor, né? Inventando agora, né? Não sei se existe essa palavra, não precisa deixar mais bonitinho, florido. Falar a verdade mesmo, né? E aí, com isso, o psicólogo na entrevista mesmo já vai entender, porque as pessoas mudam, né? Se tem alguém que acredita na mudança do ser humano, esse alguém é psicólogo, né? Então, acho que não tem problema nenhum. Na verdade, falar a verdade sempre, né? Sempre deve-se sempre falar a verdade. Pode falar. Em relação a testes psicológicos, Bruna, você utiliza, né? Agora meio que sua experiência, né? Mas de um modo geral, assim, o que você tem visto por aí, tem sido utilizado? O pessoal fala muito para mim, Sara, o que eu faço com o teste do pauzinho, que é o palográfico, né? E aí tem gente que vem para mim e fala, o que eu devo colocar no teste do pauzinho? Aí eu falo, gente, é um teste projetivo. Se eu te falar o que a gente analisa, eu posso até atrapalhar você na hora que você for fazer o teste. E aí tento explicar um pouquinho do porquê do teste. Porque também, Bruno, eu acredito assim, toda base, você me conhece, você sabe como que é. Quando a gente vai fazer uma avaliação, nesse sentido, uma avaliação psicológica, para mim o teste ele é só uma prova real daquilo que eu estou vendo. Ele vai ser não é para mim o parâmetro assim, final. Eu tinha aprovado, ele fez o teste. Não, é geralmente assim, para tirar dúvida, para eu entender, mas a análise que eu faço em entrevista é muito maior. Só que, se eu vejo algo muito gritante no teste, lógico, eu vou dar uma atenção mais especial. Porque senão nós fechamos muito ser humano dentro de uma caixinha, né? Isso também não é legal. Então, eu tento fazer de tudo para que ele fique mais. Para que seja mais justo possível, né? Mas conta aí, vocês utilizam teste? O que hoje, na sua experiência, o que você tem visto quando você está aí em contato com outros RHs, por exemplo? O teste ele é um complemento para o processo seletivo, né? Ele não pode ser o determinante. O que eu, pelo menos, utilizo como parte principal vai ser sempre a entrevista. Então, a entrevista é onde a gente consegue conhecer a pessoa, a gente consegue ouvir, como você falou. Às vezes, a gente consegue traduzir algo do teste durante aquela entrevista. Então, por exemplo, você falou do palográfico, né? A gente tem diversos testes para muitas finalidades, vai depender da vaga, vai depender do que a empresa busca, vai depender do que está precisando para aquele momento. Então, o palográfico ele é um dos mais comuns de serem utilizados, como a Sara falou, é aquele teste, né, dos tracinhos, assim, que a gente vai fazendo os tracinhos.
e ele vai nos direcionar sobre as principais características comportamentais de uma pessoa. Então, a gente consegue ver ali o nível de agressividade, a produtividade dela no trabalho, como que é o relacionamento interpessoal, como que é o ritmo de trabalho, se ela produz mais, se ela é um pouco mais lenta. Então, é um teste que a gente consegue fazer uma projeção de como aquela pessoa é ali comportamentalmente no dia a dia. Então, por isso que eu falei que é tão importante complementar com a entrevista, porque às vezes a gente fica com dúvida e a gente vai ali comparando um e outro. Às vezes a gente faz uma dinâmica de grupo, que também é um complemento, a gente consegue ir juntando diversos métodos para a gente chegar numa decisão final. Sim, até porque o custo do erro na entrevista ele é alto, né, Bruna? Então, o que eu tento sempre explicar para as pessoas é que assim, gente, se a gente tem uma vaga para fechar, só quem vive isso sabe como que é. A gente está desesperado para fechar, então a gente quer tanto que o candidato seja aprovado, que se vocês soubessem, vocês iam mais tranquilos para as entrevistas. É que tem alguns profissionais, eu sei disso, como eu já não tenho muito filtro para falar disso, eu vou falar a verdade, eu sei que tem profissional que você chega que parece que ele tem o rei na barriga. E aí te dá a falsa impressão de que você está precisando dele e ele menos de você. Aí você chega numa sala que tem bastante gente para um processo, você não sabe às vezes quantas vagas tem, e isso te assusta. Nós colocamos mesmo às vezes muitas pessoas porque é um método de filtro e também às vezes tem muita vaga, enfim. Mas é tão difícil fechar uma vaga, gente, mas tão difícil que a pessoa que está ali te entrevistando, ela é tão interessada que você passe quanto você. É o interesse das duas partes, né? Então, a gente tem nosso ali o tempo para a gente fechar uma vaga, a gente precisa entregar, a empresa não pode parar. Então, daqui a pouco eu conto uma história que aconteceu uma vez comigo sobre isso que você falou, né? Das vezes a pessoa chegar meio se achando, assim, mas enfim. Voltando aos testes, então, a gente tem outros tipos também. A gente tem os testes de atenção concentrada, por exemplo, que é um teste que a gente vai avaliar se a pessoa consegue ficar focada numa determinada tarefa por um tempo mais longo, digamos assim. Aí depois tem o teste de atenção dividida, aquela pessoa consegue fazer uma, duas, três atividades ao mesmo tempo, porque tem cargo que exige isso, né? Que exige da pessoa ficar olhando em duas, três telas ao mesmo tempo, acompanhando várias coisas. Esse é um teste que a gente consegue ver isso também. Depois a gente tem teste de avaliação tipológica, que vai falar se a pessoa ela é mais introvertida, se ela é mais extrovertida, se ela é mais pensamento ou sentimento, razão ou emoção, né? Então, tem esses tipos de teste também, e lógico, vai depender do cargo. Então, eu lembro quando a gente trabalhava junto, quando a gente ia fazer um cargo mais técnico, geralmente a gente usava o palográfico e o AC, é o teste de atenção concentrada. Quando a gente ia fazer cargo de gestão, às vezes a gente aplicava o PAL e o AC, às vezes a gente incluía também uma avaliação tipológica para a gente ver qual que era o perfil daquele gestor. Então, a gente vai de acordo com o que aquela vaga pede. Tem vaga que pede um pouco mais de avaliação dessa parte, né, de como ela é, se ela é mais extrovertida, se ela é mais introvertida. Tem outras que nem tanto, que é mais a parte técnica mesmo. Depende do cargo. Entender. Isso. Certo. Por isso que é importante, vou falar por experiência própria, já aconteceu de candidato chegar até mim e não saber exatamente para qual cargo que ele estava concorrendo. Às vezes é o desespero mesmo, sai jogando currículo, atirando currículo para todo quanto é lado, e aí eu chamava, claro que a gente explica, né? Quando a gente chama para entrevista, a gente já fala, olha, entrevista para o cargo tal, mas às vezes a pessoa está tão desesperada pelo emprego que ela não chega nem a ver. Então depende muito do cargo, e é bom. Duas coisas, uma coisa também que eu acho importante falar, é entender que cargo que você está concorrendo e conhecer os valores e cultura da empresa, né? A gente também vai falar disso mais pra frente, mas, assim, eu vejo muitas pessoas que às vezes trabalham em ótimos lugares, mas não se adaptam à cultura, aos valores daquela empresa. E essas informações você consegue tê-las antes da entrevista, porque se você entra hoje, as empresas elas têm persona, né, dentro da rede social. Então, você vai às vezes entrar no Instagram da empresa, ou às vezes no site, você já consegue ver como que aquela empresa fala, qual que é a linguagem, como que são as pessoas normalmente, né, via de regra, como são as pessoas que trabalham lá por causa da cultura da empresa, então você já começa a perceber. E também, uma coisa que eu sempre falo, pelo RH da empresa, você já percebe como que a empresa é. Porque se você for falar com a pessoa e a pessoa for extremamente mal educada com você, se ela que é a pessoa que vai te entrevistar, que é a pessoa que é ali, que é o primeiro contato seu com a empresa, já é desse jeito, você já imagina que o resto da empresa vai se movimentar mais ou menos daquele jeitinho ali. Então, a gente tem que sempre ficar de olho, né, Bruno? E é aquela questão, né? A gente precisa trabalhar?
lógico, todo mundo precisa trabalhar, a gente precisa ter o nosso dinheiro, a gente precisa fazer girar as coisas para a gente conseguir pagar nossas contas. Só que a gente não pode pagar a qualquer preço. Então, eu vou entrar numa empresa, eu preciso ver o valor daquela empresa. Ela trata o funcionário com respeito? Para mim, um principal valor que eu preciso ter em uma empresa é essa questão do respeito. Porque se eu me sinto desrespeitada, eu fico insatisfeita na empresa. Se eu não me sinto ouvida, eu me sinto insatisfeita. Então, às vezes, a gente aceita realmente um emprego porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, sustentar a nossa casa, porém, até quando que você vai aguentar? Então, às vezes, é bom estudar antes um pouco da empresa, saber o que eles, né, trabalham, como eles trabalham lá dentro, para você já saber no que você está entrando. Exato. Porque depois o arrependimento ele pode acontecer. Bem como a gente pode se enganar, achar que não é legal e depois se surpreender positivamente. Mas quando a gente estuda e tenta entender, aí a gente já reduz isso em grandes percentuais para que dê certo, né? Com certeza. E, Bruna, você ia contar alguma historinha aí? Então, eu já vou emendar numa pergunta aqui. Quais são os maiores erros que você percebe, assim, nos candidatos nas entrevistas? O que você tem percebido? Eu queria começar contando uma coisa bem rapidinho. Uma vez. Gente, é porque tem muita história. Teria que fazer um programa inteiro só sobre esse assunto. Histórias de RH. Eu falo que eu tinha que escrever um livro de tudo que já aconteceu até hoje em entrevista. Mas, uma vez, essa para mim foi assim, a pior de todas, por conta do jeito que aconteceu. São duas situações diferentes de reprova de candidato. Uma, o candidato fez a entrevista ali comigo, eu nem tinha dado retorno ainda para ele, nós trabalhávamos presencial no centro ali da cidade que eu moro, e aí esse candidato foi embora, acho que na hora ele percebeu que ele não tinha ido tão bem, e ele, enfim, daqui a pouco volta uma moça, transtornada, gritando, pedindo para falar comigo. Quando eu saio, é a mulher dele, gritando. Por que você reprovou meu marido? Eu não aguento. Eu acho que ela estava tão por aqui dele fazer entrevista e não passar, que eu não tinha nem dado retorno. Ela já falou: deixa eu voltar agora para falar com essa psicóloga. E ela queria, porque queria que eu desse um. Eu falei, mas eu nem dei o retorno negativo para ele ainda. Agora ele vai estar reprovado. Né? Mas, assim, essa situação foi muito ruim. Tinha outras candidatas esperando pela entrevista ali, e ela fez isso. Nem foi o marido, coitado. Às vezes ele nem queria que ela tivesse voltado lá, mas acho que também emocionalmente falando, com certeza estava muito pesado para ela. E uma outra situação que o próprio candidato, olha, quem é daqui de Guará vai entender a distância, a Bruna não vai entender tanto, que ela não é daqui, morou em São José, mas não vai saber a distância. Queluz e São José tem aproximadamente, vamos chutar aí, uns 150 quilômetros, 160 de distância. Eu fiz um processo seletivo em Queluz, para uma empresa, e aí voltei para São José. Dei o retorno negativo, passou 3 dias, quem bate na porta do meu trabalho, da sede da empresa, pedindo para falar comigo, candidato reprovado. Queria, porque queria que eu descesse, porque ele queria entender, e ele não aceitava, e assim, ele não estava querendo conversar para entender o retorno, entender o que ele precisava melhorar. Porque isso eu acho muito positivo. Se eu tiver tempo para explicar com ele, eu vou fazer. É que ele estava bem nervoso. Inclusive, ele se dizia armado, né? Eu vim armado e tal, não sei o quê. Então, esse dia tive que chamar a polícia, acionar a polícia, enfim. E era uma empresa de segurança privada. Isso aconteceu, gente. Enfim, histórias de RH, né? Conta aí quais são os piores erros, Bruno. Parece mentira, né? Quando a gente conta. Assim, nossa, parece que a gente está inventando história de pescado. Nós já vivemos. Gente, a Bruna, ela já ficou 8 horas seguidas com funcionário dentro de uma sala. Não sei se você vai lembrar disso, Bruno. Lembro, lógico, como esquecer. Mas, assim, enfim, são muitas histórias, muitas, que se a gente contar, as pessoas não acreditam, não. Acho que nós estamos dramatizando ou sensacionalizando, mas não é. A Sara está de prova que eu fiquei 8 horas na sala com uma pessoa por causa de um probleminha que teve lá. Foi. Não só isso, Bruna. Ó, candidato de óculos escuros, que não tira óculos escuros, também ninguém acredita em mim. Eu falo, gente, já passei por vários candidatos que foram para entrevista e não tirou óculos de sol, assim, coisas básicas. E eu não aviso. Não é por maldade de mim. Como eu disse, nós queremos muito que as pessoas sejam aprovadas. Mas
eu e a Bruna, a gente deixa os candidatos tão à vontade na entrevista que eu acho que não é possível que a pessoa esqueça de tirar o óculos de sol. Porque a gente entra num ambiente fechado, já muda toda a luz, né? Toda a iluminação. Então, isso também é um ponto de atenção. Inclusive, eu até explico depois, que eu falo, olha, porque isso também faz parte também, é um método de avaliação, né? Em a vestimenta, o comportamento, ele já acontece a partir do momento que a gente liga para a pessoa, né? A gente liga para a pessoa no telefone, a gente já vê como ela nos recebe, depois como ela vai vestida na empresa, não precisa ir chique, não precisa de salto, eu não estou falando isso, né? Mas a gente tem que estar de acordo com o ambiente. Então, eu já trabalhei em empresa que não podia entrar de bermuda e nem de boné, porque era fábrica. E aí tinha o vidinho de segurança no começo, e aí tinha pessoas que continuavam com o boné, e às vezes não podiam entrar porque estavam de bermuda. Então, acontece bastante. Então, são vestimentas básicas. Né? No candidato meu. Não é fácil. Então, são vestimentas básicas. Então, uma calça comprida, uma blusa que, né, seja minimamente ali de acordo com o ambiente corporativo, né, um calçado fechado, que são itens básicos que a gente tem em casa, né? Sem camiseta de time, né, Bruna? Nem de camiseta de time o pessoal vai muito. Vai muito. Lá, numa empresa que eu trabalhei, nessa que eu falei que é fábrica, não pode entrar também de camiseta de time. E aí isso tudo é falado lá no começo, né? Logo que tem o vidinho lá na entrada, já falo que pode, que não pode. A gente fala também no telefone, tem que vir de calçado fechado, mas mesmo assim tem hora que não adianta. Eu não sei se eu acredito que a pessoa fica tão feliz com a ligação, uma entrevista de emprego, que ela esquece todo o resto. Tem gente que retorna, isso já aconteceu muito comigo, que retorna e fala, moça, desculpa, eu fiquei tão feliz que eu não tenho endereço. Fiquei tão feliz que eu não sei mesmo o que é. Acontece muito, né? E é melhor você ligar e pedir de novo do que esquecer alguma informação. Porque, assim, às vezes a gente pede, essa informação que a Bruna está falando, por exemplo, da bermuda, é algo muito importante, você vai perder a entrevista, porque você vai ter que voltar na sua casa, porque aí tem de segurança, por causa de GNR, não é o RH que não quer, são as normas regulamentadoras por causa da segurança no trabalho. Então, enfim, tem que prestar atenção desde a ligação inicial, né, Bruna? E assim, alguns outros erros que eu acho que às vezes acontecem, que, né, não são propositais, mas é bom a gente ficar atento, principalmente aquele que você falou ali em cima, né, que é a falta de informação. Então, às vezes, o candidato não pesquisa sobre a empresa, não sabe nem qual que é a atividade fim daquela empresa que ele está indo fazer a entrevista, e aí a gente pergunta para ele, então, mas você sabe o que a empresa faz? Está de acordo com o que você busca? Porque tem empresas que elas são insalubres, tem empresas que são periculosas, que tem, né, todo o trâmite, e às vezes a pessoa não tem interesse em trabalhar em uma empresa assim, ou não pode, por algum motivo de saúde, trabalhar em uma empresa assim. Então, é importante, né, saber o mínimo da empresa, da cultura, como eu falei lá em cima, né, quais são os valores, vai lá na internet, toda empresa hoje tem site, faz uma busca rápida, só realmente para ir minimamente preparado, né, para essa vaga. E um outro ponto também, eu acho que acredito que a gente também já falou, mas só reforçando que é a parte da mentira, né? Então, acontece muito a pessoa falar que tem uma determinada experiência, na hora que vai fazer uma prova, que vai fazer um teste, né, que geralmente faz parte de um processo seletivo mais técnico, a pessoa não consegue. Então, às vezes, se ela fala lá na entrevista que ela não tem experiência, olha, o meu conhecimento vai até aqui. Daqui para frente do que vocês me falaram que faz a vaga, eu não sei, mas tenho disponibilidade de aprender, tenho interesse. Então, se for uma vaga que é possível ensinar e a pessoa falou a verdade, ela já ganha ali, né, muitos pontos a favor dela, porque ela foi sincera. Então, quando a gente faz perguntas não direcionadas, né, que é a entrevista por comportamento, geralmente os exemplos, eles contraditórios, eles aparecem. Sim. Então, a pessoa falou uma coisa, e a hora que a gente pede uma situação, isso muda, né? Ela não consegue explicar, ela não consegue trazer isso para a gente. Às vezes é por nervosismo, né? Que acontece da pessoa ficar nervosa realmente, isso é normal quando está fazendo processo seletivo, mas muitas vezes é porque realmente a história que ela contou agora há pouco não é exatamente aquilo que aconteceu. E um terceiro ponto é o descontrole emocional.
Então, não é questão de estar nervoso, mas às vezes a gente não se controlar o suficiente para conseguir falar sobre aquilo. Então, por mais nervoso que esteja, tenta traçar uma linha de raciocínio. O que aquela pessoa está me perguntando, eu vou tentar responder da maneira mais clara possível para o entrevistador. Então, às vezes, é uma falta de abertura que você fala assim, nossa, não é possível. Você pergunta alguma coisa para a pessoa, ela te responde, aham, sei, já fiz. Ou não conheço. Então, tem que discorrer, tem que criar ali um diálogo, não é um monólogo, não é eu, entrevistador, implorando para a pessoa me responder alguma coisa. Isso muitas vezes acontece, a gente tem que tentar puxando da pessoa a resposta que a gente precisa, porque ela não consegue nem discorrer sobre a experiência técnica dela, por exemplo, que é mais fácil de falar. É preto no branco, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, é diferente da comportamental. Então, quando a pessoa chega muito fechada, é difícil até para a gente mesmo, né, como selecionadora, criar um ambiente ali de diálogo. Então, eu falei da situação que eu vivi. Teve uma vez que eu fui entrevistar um candidato para uma vaga, acho que era de analista. Então, era um cargo, assim, que precisava de uma experiência mais técnica, mas é lógico que o comportamental conta muito também, né? Então, ele sentou na minha frente, eu me apresentei e pedi para ele contar um pouco das experiências dele, né, profissionais. Aí ele mandou eu ler no currículo. Meu Deus! Mandou. Eu falei assim, me conta um pouco da sua experiência. Ele, lê aí no meu currículo que está na sua mão. E aí, assim, lógico, eu fiquei sem graça, né, mas eu falei para ele, eu falei, olha, eu posso ler, inclusive eu já li o seu currículo, por isso que eu te liguei. Porém, eu preciso que você me conte. Por que que eu preciso que a pessoa conte? Porque eu tenho que ouvir dela como que era o dia a dia dela de trabalho. Se fosse só para eu ler o currículo, eu não precisava chamar ela lá, né? Eu leria o currículo e falava, legal, tá contratada, tem a experiência técnica que eu preciso. Então, a gente utiliza a entrevista para a gente fazer essa avaliação. Como que o candidato expõe as experiências dele? Ele sabe manter um diálogo, ele sabe conversar, qual é a entonação que ele está usando, como ele expõe as situações. A gente avalia, como eu falei lá no começo, cada detalhe. E isso vai trazendo para a gente um feedback positivo ou não para essa contratação. Então, assim, essa foi uma situação que eu fiquei extremamente sem jeito, Gente, mas mais uma das explicar. histórias loucas aí para escrever, para colocar no livro. E aí eu tive que explicar para o candidato. E aí vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu tenho 2 candidatos que têm a mesma experiência técnica, que têm uma vivência profissional parecida, a formação acadêmica ela é parecida também. Um me tratou, eu recrutadora, né, selecionadora, me tratou com muita educação, foi receptivo, foi gentil. Ele me trouxe as experiências anteriores que eu perguntei para ele, de imprevistos, mudanças, etc. E eu tenho um outro candidato que mandou eu ler o currículo, né? Que ele me respondeu com arrogância, que ele não trouxe nada, porque ele falou assim: quem que é essa menina me entrevistando? Já teve essa situação também. Eu sei que a Bruna, nossa, tão nova. Isso foi no meu primeiro emprego de RH. Era uma vaga de gerente. Ele, nossa, mas tipo, olhou de cima e embaixo, você que é a Bruna? Eu falo, eu que sou a Bruna, assim, não sei quem que você estava esperando, mas sou eu que vou te entrevistar. Sou eu que Então, posso te aprovar ou não. eu que vou abrir a porta. Então, assim, qual candidato que eu vou escolher? Aquele que foi extremamente arrogante comigo, que não quis nem me explicar as experiências dele, ou aquela pessoa que foi educada, receptiva e etc. Quem que eu quero para minha empresa? A empresa que eu quero, a cultura que eu quero é de pessoas que tratam as outras com respeito, que foi o que eu falei lá em cima. Então, se para mim, selecionadora, o respeito é importante, quem não respeita a mim e ao gestor que está fazendo o processo seletivo comigo, infelizmente ele não vai entrar na nossa empresa, porque né, não faz parte da nossa cultura. E Isso em qualquer empresa que a gente trabalhou, né? Assim, eu já vi muitos casos, principalmente quando eu deixo as pessoas muito à vontade justamente por isso, né? Então, quem já passou por entrevista comigo sabe que é nisso que a gente percebe, a Bruna também faz isso, é nisso que a gente percebe que a pessoa, a gente deixa tão à vontade, porque só sendo ela mesma que a gente vai conseguir sacar aí o que é verdade e o que não é, né? E o que eu vejo muito, assim,
E já aconteceu de eu precisar reprovar mesmo o candidato, com muita dor no coração, mas não ter o que fazer por comportamento, por conta disso. Às vezes a pessoa sabe bastante, ela é gentil, ela é respeitosa, mas não tem limite com algumas brincadeiras. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, nesse caso, esse cara não estava brincando, mas ele é tolerância zero. E, assim, de forma totalmente errônea, porque só o currículo, então tá, vou olhar um currículo, vou escolher e tchau, né? Mas já aconteceu assim, por ser muito simpática, brincar, deixar as pessoas à vontade, elas não conseguem encontrar um limite. E aonde você acredita que vai colocar, a pessoa vai mais expor, né? Ou quebrar qualquer regra e limites no ambiente, no dia a dia. Então, se ali na entrevista a pessoa não conseguiu colocar limite, por exemplo, numa brincadeira com os outros colegas que também estão fazendo entrevista, gente, brincadeira saudável não tem problema. Um processo seletivo que você consiga fazer network, que você consiga levar, sabe? Mesmo que você não é aprovado. Já aconteceu de eu em processo, participar de processos com pessoas que eu não aprovei, mas que se tornaram pessoas que fizeram parte do meu network, da minha corrente ali, de amigos que eu conheço até hoje, que eu converso hoje. Então, saber dosar isso é muito importante. E o limite também é. Então, tem que deixar assim leve o processo, tem que ser legal, mas tem que lembrar que você não é amiga do recrutador ali, você não é amigo dele. Ali você está, né, no papel de trabalho. Isso também sabe o que aconteceu também comigo? A gente brinca, mas o mundo realmente ele é muito pequeno, né? Então, a gente tem que lembrar que a maneira com que a gente entra e a maneira com que a gente sai de uma empresa, isso diz muito sobre o nosso profissional. Então, eu já passei por uma situação que eu trabalhei em Pouso Alegre um tempo, por uma empresa de Varginha, mas eu fiquei lá um tempo fazendo seleção, e aí eu contratei um menino lá, tal, ele entrou, trabalhou um tempo, depois eu saí da empresa e ok, passaram-se 7 anos. Eu já estava em outra empresa, aqui em Varginha também, que também tinha uma sede em Pouso Alegre, e eu fui novamente ajudar essa outra empresa em Pouso Alegre. Na hora que eu estava fazendo o processo seletivo, quem que me aparece? Esse mesmo menino que eu contratei na empresa anterior. E aí eu falei para ele, você é o fulano, eu lembro que eu te entrevistei na empresa tal, e eu te contratei para o cargo tal. Aí ele, como que você lembra de mim? Eu falei, minha memória visual é muito boa, então eu não esqueço das pessoas que eu entrevistei. Então eu já sabia o perfil dele, eu sabia que ele tinha sido um bom funcionário na empresa anterior, e contratei ele de novo. Olha isso, imagina. Eu acho que na hora ele falou, ainda bem, graças a Deus que eu fui um bom funcionário. E aí eu acabei contratando ele novamente. Então, olha para você ver como que as coisas são, né? Eu nem era da cidade e contratei a mesma pessoa 2 vezes. Muito legal. Isso também me faz lembrar de algo importante. Não procure as pessoas no LinkedIn, por exemplo, ou alguém que você conheça que trabalhe com isso, só quando você está querendo uma vaga de emprego. Network você vai cultivando, igual uma plantinha, você vai regando, vai mantendo. E eu lembrei de uma história também, que pena que eu não vou conseguir contar na íntegra, porque ela contém um palavrão, mas vocês vão conseguir entender. Eu e a Bruna trabalhamos em um hospital juntas, né, uma empresa de saúde juntas, e depois eu fui trabalhar num outro hospital, também da mesma cidade. E nesse primeiro hospital que nós trabalhamos juntas, eu fiz uma entrevista. Lá nós contratávamos muitos técnicos, auxiliares de enfermagem, né, Bruno? E aí eu fiz um processo seletivo com o técnico de enfermagem, ele não foi aprovado, e eu mandei o retorno negativo e ele me retornou com um bonito e belo para eu ir para algum lugar aí, sabe? Que eu não... Um lugar lindo e florido. Hã? Um lugar lindo e florido para você. Exatamente. Um lugar belo, lindo e florido. E eu juro para vocês, gente, eu sou um ser humano, né? E na hora eu fiquei com vontade de responder, moço, não pode responder isso. Mas aí eu fui, na época, conversei lá com a minha chefe, e ela aí, vamos aqui resolver entre nós, respira, deixa ele lá. Eu falei, não, mas as pessoas precisam ser educadas, né? Alguém precisa ensinar. E aí eu pensei, eu falei, não, deixa quieto, tá tudo bem, passou. Mas eu fui para um outro hospital. E aí, nesse hospital anterior, ele sabia que eu trabalhava lá e que ele tinha me mandado para aquele lugar lindo e florido, ele sabia que lá ele não mandava meu currículo. Mas mal ele imaginava que eu estaria no próximo hospital. E aí ele foi participar de um processo seletivo. A hora que o moço me viu, Bruna, ele ficou pálido, mas pálido. Eu achei que ele ia passar mal. E aí eu fui lá e falei para ele, pode ficar tranquilo.
Só falei isso. Eu não aprovei, gente. Não porque só porque ele falou aquilo na outra entrevista para mim, mas é porque aquele cara que respondeu para eu ir para o lugar lindo florido é ele. Digo assim, é a personalidade dele. Qualquer coisa que ele fosse diferente na entrevista, ele estaria disfarçando. Por quê? Porque na hora do confronto que ele mostra quem é ele, né? Então, eu já sabia. Então, independente se ele foi bem ou mal na entrevista, é um posicionamento ético e profissional eu reprová-lo, porque eu sei quem ele é na hora do confronto, entendeu? Então, a hora que eu falei, pode ficar tranquilo, não, eu não disse pode ficar tranquilo que eu não vou te reprovar por causa daquilo. Foi um pode ficar tranquilo que você já está reprovado. Foi tipo assim. Eu não vou devolver a grosseria. Não vou devolver grosseria. Ninguém aqui vai precisar ficar sabendo, mas você já está reprovado. E, Bruna, as pessoas elas estão muito ardidas, né? Elas estão muito estafadas emocionalmente. E aí surge, então, nesse tempo agora, tem se falado muito, enfim, uma síndrome que tem gente que fala burnout, tem gente que fala burnout, enfim, né? É uma palavra francesa, eu acho, né? E aí cada um fala de um jeitinho, mas não importa. Mas assim, sobre a síndrome do esgotamento, da estafa, agora que as pessoas estão falando mais assim, um pouco menos do processo seletivo em si, mas para as pessoas que já trabalham, né? Foram para o home office. Como está essa questão da estafa emocional, né? Agora a gente não vai embora do trabalho mais, né? Quem não voltou já presencial, tá nele, né? não vai embora. Então, você começa a trabalhar, você não tem aquele horário do trajeto, que você sabe, não, nesse horário eu tenho que ir embora. Quando você percebe, deu 10 horas da noite, você está no computador ainda, algumas vezes, né? Você percebeu isso também? Não sei se você presenciou isso com os colaboradores da empresa que você trabalha, enfim, né? Que você puder falar para a gente. Tá, só fazendo um overview aí, a síndrome de eu falo burnout, não sei, sempre falei burnout, Eu não sei acho se que tá certo ou tá errado. é uma palavra francesa e o burnout não seria, também nem sei se é Não francesa a palavra, sei, mas eu enfim. costumei a A gente vai falar assim. descobrir e eu vou colocar aqui para todo mundo ver como que é a pronúncia, então, pra gente. Colocar no tradutor lá para ele falar. Então, ele também, né, ele é conhecido como a síndrome do esgotamento profissional. Então, ele é um distúrbio psíquico que ele vai causar uma exaustão extrema e está sempre relacionado ao trabalho. Então, essa síndrome, a gente não faz o diagnóstico dela relacionado a mais nada, ela é específica para o trabalho. Então, vai ser um acúmulo de estresse, um acúmulo de tensão, pressão, e ansiedade que vai acabar levando a uma depressão. Tudo isso causado, né, pelo trabalho, pelo esgotamento profissional. Então, assim, a principal característica dela vai ser a tensão emocional, estresse crônico, né, provocados por condições de trabalho tanto física quanto emocional, quanto psicológica, que são desgastantes, e ela vai se manifestar principalmente em pessoas em que a profissão ela exige um envolvimento interpessoal, direto, intenso. Então, isso vai acontecer. Nossa, Bruno, mas eu estou sempre estressada, eu estou sempre cansada. Calma, que nem tudo é a síndrome, né? É realmente um ápice e uma depressão que a pessoa tem que, quando a gente for fazer o diagnóstico, a gente vai ver que é causada realmente pelo trabalho. Então, esse diagnóstico, ele é clínico. Então, o que é um diagnóstico clínico? A gente não precisa de um exame de imagem, a gente não vai fazer um exame de sangue, vai ser só aquela entrevista em algumas sessões, né, para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Então, é só ali uma conversa, ou com o psicólogo, ou com o psiquiatra, para fazer essa avaliação. Então, assim, depois que as pessoas elas foram para o home office, o contato social ele reduziu muito. Então, vamos supor, eu moro sozinha. Então, o período que eu estive em home office, não estou mais, mas o período em que eu estive, eu ficava sozinha o dia inteiro, só eu e meus cachorros. Então, eu não tinha com quem conversar, eu só conversava, às vezes, quando tinha alguma reunião, quando estava em ligação, mas no dia a dia eu ficava sozinha sem ver ninguém. Isso acontece com muitas pessoas. Ou a pessoa tem filhos e o filho está em casa, então você tem que lidar, além do seu trabalho ali, que você precisa fazer as suas entregas, você precisa dar atenção para o seu filho, você precisa ajudar nas tarefas de escola. Então, quando a gente veio para o home office, a gente, não sei se todos, né, mas a gente acaba esquecendo que existe um time. A gente precisa parar para almoçar, a gente precisa parar para descansar,
tem que dar aquela paradinha para fazer uma ginástica, às vezes, dar uma esticada no corpo, senão a gente fica o dia inteiro digitando, depois fica com aquela dor no corpo inteiro. A gente precisa dar uma desligada. Deu o meu horário de trabalho, o término, né? Eu vou tentar não esticar tanto, lógico que tem dias que a gente vai precisar, mas tentar não fazer disso uma rotina. Então, todos os dias eu estico das 6 até as 10. Então, eu só paro para dormir e já acordo no outro dia no computador, porque eu tô ali, se eu trabalho na sala, eu vou da sala para o quarto para a sala. Então, a gente fica imerso nesse universo e a gente não cria uma rotina. Então, o não ter uma rotina saudável, isso atrapalha muito. Então, a gente precisa aí, sim, cumprir os nossos prazos, né, entregar as nossas tarefas, mas a gente precisa ter uma disciplina pessoal também. Então, eu preciso ter responsabilidade comigo. O que eu vou fazer além do trabalho? E aí eu preciso entrar com as questões que vão me ajudar a evitar essa síndrome, ou até mesmo se por acaso alguém já tiver o diagnóstico, já estiver com, né, com depressão, alguma coisa desse tipo, como que a gente faz para tentar sair disso? Além da terapia, lógico, muitas vezes vai precisar entrar com medicamento, né, junto ao psiquiatra ali, porque o psicólogo ele não pode receitar medicamento, é só o psiquiatra. Então, tem algumas condutas que elas vão ser saudáveis também para nos ajudar nesse dia a dia. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter pequenos objetivos, pelo menos, na minha vida profissional e pessoal. Então, eu preciso fazer pelo menos meia hora de caminhada todos os dias, ou meia hora de caminhada 3 vezes na semana. Não precisa ser metas enormes. Eu preciso ir na academia, malhar 1 hora todos os dias. Eu preciso caminhar 2 horas por dia. Não, são pequenas metas. Começa ali com 15 minutinhos, depois passa para 30. O que você conseguir, não precisa se cobrar, né? Senão vira outra cobrança. Então, são pequenas metas realmente. Então, ter atividades de lazer com os amigos, com a família, parar um pouquinho de trabalhar e brincar com o filho, e dar uma volta na pracinha, fazer atividades que fujam da rotina. Então, ir comer num restaurante diferente às vezes, se tiver essa possibilidade, né? Uma vez por semana, ao invés de eu fazer comida em casa, eu vou almoçar fora, para eu poder espairecer um pouco. Às vezes até combina com algum amigo de trabalho, né, de almoçar fora um dia da semana, para poder conversar um pouco, ter alguém para trocar ali as experiências que acontecem no dia a dia, ter alguém de confiança, né, para conversar, e aí entra muito o nosso papel enquanto psicólogo. Então, se puder, se tiver a oportunidade de fazer uma terapia, é muito importante. Como eu falei, né, as atividades físicas, que elas precisam ser regulares, e lógico, eu falei a questão do remédio, nunca se automedicar. Então, precisa ir no médico para ele fazer o diagnóstico no psiquiatra, e se ele achar necessário, ele vai entrar com a medicação. Sara, entrou com a medicação, eu posso parar a hora que eu quero? Não, não façam isso. Se por acaso eu fui no psiquiatra, ele me receitou um remédio, falou para eu tomar 2 meses e voltar lá. Eu volto? Toma mais 2 meses e volta. Isso chama acompanhamento. Então, eu não posso simplesmente começar a tomar um remédio e parar do nada. O nosso corpo não entende. A gente pode ter um colapso se a gente fizer isso. Da mesma forma que, se eu estou tomando remédio, eu já quero que o efeito comece amanhã. Não. Remédio, vamos colocar aí para depressão, por exemplo, ele demora, no mínimo, 15 dias para começar a fazer efeito no seu corpo. Então, não é de imediato. Então, tudo isso são acompanhamentos que a gente precisa fazer, que a gente precisa estar atento. E sempre lembrando, né? Não faça da sua casa uma redoma de vida do trabalho. Saia um pouquinho, né? Espaireça, tenha atividades. Você não precisa gastar dinheiro para você ter atividades de lazer. Como eu falei, a caminhada, a gente não gasta nada, dá uma volta aí no quarteirão ou no parque. Aqui não tem parque tão bonito igual em São José, né? Então, aqui a gente vai dando umas voltas nas ruas mesmo. Então, procurar locais que dê, né? Se tem um pet em casa, igual eu tenho meus cachorrinhos, então eles são uma distração também, ajuda bastante né, a dar alegria na casa, trazer alegria. Então, são coisas que a gente consegue ir driblando esse, né, tanto de trabalho que a gente tem, que eu sei que ninguém hoje fala assim, eu tenho pouco trabalho hoje, eu não tenho quase nada para fazer. Isso não existe, né? Não existe. A gente está sempre atolado de coisa, isso é normal, visto
é tudo que a gente vem vivendo, né? Sim. São pequenas doses de alegria que fazem toda a diferença no final, né? É igual eu falo hoje mesmo, eu comentei sobre isso. A pessoa mora no Brasil e fala que vai precisar repor vitamina D com medicação. Eu fico tão chateada que eu falo, gente, a gente tem sol aqui. Então, 15 minutinhos de sol do meio-dia, que é na hora do almoço, que não vai atrapalhar esse horário de trabalho, que é saudável, porque a gente não tira, né? Via de regra, as pessoas não tiram horário de almoço, elas almoçam correndo e voltam para o computador quando saem do computador. Porque você vê muitas pessoas almoçando na frente do computador, e isso não é nada saudável, né? Realmente. Então, é a gente ter esses momentos, né, para nós sair. Às vezes a gente está num mundo tão digitalizado, a gente está num mundo tão corrido, que às vezes a gente se sente mal por parar para descansar. Você deita no sofá um pouquinho para você assistir televisão, para você ouvir uma música, você fala, nossa, tem casa para arrumar, tem coisa para fazer, preciso entregar um trabalho da faculdade, preciso entregar não sei o que no serviço amanhã, não posso ficar aqui deitado descansando, que eu tenho tudo para entregar. Então, é fazer a priorização, né? O que eu realmente preciso entregar naquele momento, o que eu consigo descansar meia hora e fazer daqui a pouco. A louça não vai morrer se ficar ali meia horinha e você ir lavar depois ou lavar no outro dia de manhã. Então, se dê também a possibilidade de descansar, se dê a possibilidade de fazer coisas que você gosta, que esteja no final de semana, né? Porque às vezes durante a semana é tão corrido que a gente realmente não consegue. Mas tira ali meio período do final de semana para fazer alguma coisa que você gosta, para estar com as pessoas que você gosta, que isso faz toda a diferença ali na nossa felicidade e no que contribui para o nosso coração ficar mais tranquilo, né, frente a tanta coisa que vem acontecendo. Muito bom. Ai, muito gostoso, Bruna. Quero te agradecer. Trouxe informações riquíssimas para nós. Eu creio que hoje realmente muitas pessoas vão compartilhar o link aqui, porque são informações que todo mundo precisa, né? Como eu comentei no início, todo mundo conhece alguém que está em processo de transição de carreira, ou até primeiro emprego, né? Ou voltando para o mercado de trabalho, enfim. Então, muito obrigada, viu? Imagina, prazer estar aqui com você. Estou morrendo de saudade. Eu também, Não vejo a hora muito. de conseguir ir em São José. Agora a pandemia tende a melhorar. Já tomei minhas 2 doses da vacina. Então, daqui a pouco eu já consigo ir visitar vocês. E eu ainda quero ir para Varginha, né? Ainda nunca fui em Varginha. Conhecer o Preciso ir, ET? sei disso. Em algum momento eu aparecerei para a gente andar no passeio. Andar no passeio. Pode vir, estou esperando. Então, muito obrigada pelo convite, fico à disposição. Ai, não doeu tanto quanto eu imaginei, eu não fiquei com tanto. Gente, a Bruna é extremamente tímida, viu? Por isso que estar aqui hoje eu sei que foi um ato de amor aí, em nome da nossa amizade. O que a gente não faz pelas amigas, né? Mas foi um prazer, de verdade. Muito obrigada pelo convite e fico à disposição para o que você precisar. Obrigada, Bruno. E, gente, obrigada por vocês que assistiram. Como eu disse, compartilhem então o link com outras pessoas, isso aqui é importante para todo mundo. Mais pessoas precisam ouvir isso. Não só porque a Bruna enfrentou algo novo para ela, que é ficar na frente da câmera aqui, então tem que fazer valer esse conhecimento tão rico dessa profissional tão brilhante, mas também porque isso aqui é algo para ajudar a sociedade, a gente faz isso aqui por amor. Então, compartilhe mesmo e lembrar sempre de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum programa e também assistir os programas anteriores, que está cheio de conteúdo muito bom. Eu espero vocês, então, na sexta que vem, às 19 horas. E também, aqui no link na descrição aqui do vídeo, tem as minhas redes sociais para vocês entrarem lá, mandarem mensagem, falarem aquilo que vocês... Se estiver assistindo no ao vivo, já dá para mandar aí o gravado ao vivo que eu falo, né? Mas se for na sexta-feira às 19, dá para mandar aqui no link do chat que eu já vou respondendo. Mas se você está assistindo esse vídeo depois, entra no Instagram, que eu respondo também por direct, e nós vamos mantendo contato. Obrigada, gente, até sexta que vem. Obrigada, Sarinha. Eu tenho muito orgulho da profissional que você é. Obrigadão, gente. Tchau.